O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a terra, os que estão sobre a pedra, são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de São Pio de Pietrelcina, o único sacerdote estigmatizado da história da Igreja. Foi o único padre ordenado que recebeu os estigmas, as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que significa celebrar esse sacerdote? Vejam, Deus tem os seus santos que Ele envia ao mundo com grande providência. Padre Pio, que morreu em 1968, no dia de hoje, 23 de setembro, Padre Pio se entregou a Deus como sacerdote e vítima, sendo um verdadeiro padre, ou seja, um verdadeiro pai. E aqui está o dom do Padre Pio. Padre Pio é um luzeiro, ele é um farol para a igreja, numa época em que a igreja se preparava para viver a maior crise de identidade sacerdotal de toda a sua história. Durante 2000 anos, todos os católicos sabiam o que era um padre. De 50 anos para cá, uma grande crise de identidade sacerdotal. Os próprios padres parecem já não saber mais quem são. Então Deus, que não veio para condenar, não veio para mandar todo mundo para o inferno, mas veio para salvar, Deus nos dá um exemplo luminoso, um exemplo belo, para dizer aos padres: vejam o que é um sacerdote, vejam o que é ser sacerdote. Quais são as características que a gente pode enxergar no Padre Pio, que mostram o sacerdote
que ele é e como ele é sacerdote luminoso para todos nós. A primeira coisa é enxergar que durante toda a sua vida o Padre Pio não teve cargos. Ele não foi cardeal, ele não foi arcebispo, ele não foi bispo, ele não foi monsenhor, ele não foi pároco, ele não foi provincial dos capuchinhos, ele não foi superior da sua casa, que eles chamam de guardião. Padre Pio, vamos ser bem sinceros, nunca mandou em nada. Nunca mandou em absolutamente nada. E esse despojamento de cargos hierárquicos faz com que ele seja mais luminoso ainda, porque ele ficou na essência do sacerdócio. Se ele tivesse sido qualquer outra coisa, poderia-se dizer, mas é porque ele era pároco, mas porque ele era bispo, mas porque ele era provincial. Não, quem que era Padre Pio? Era um padre. No dizer do Papa Paulo VI, Padre Pio era um padre que celebrava missa e ouvia confissões de manhã até a noite. E com isso ele atraiu uma multidão. Na essência daquilo que é o sacerdócio. Por que é que nós não entendemos mais o que é um sacerdote? Porque nós não entendemos mais o que é família. A crise do sacerdócio, ela vai de braços dados com a crise da família. O que é um pai? Pai, numa família, é aquele que protege e aquele que provê. Veja, isso faz parte da própria natureza da família. Não é uma coisa cristã. Isso é a natureza da família. Pensa bem no tempo das cavernas. Está lá. O pai está na porta da caverna enfrentando a onça pintada. Enquanto a mãe, grávida e com um filho no braço, vai fazer o quê? Quem é que tem que proteger? Quem é que tem que derramar o sangue pela sua família? É o pai. A missão do pai é proteger. Mas é exatamente essa missão que foi atacada pelo pecado original, por Satanás. Quando Adão pecou, ele que foi feito para proteger Eva, a primeira coisa que ele fez foi: a mulher que o Senhor me deu foi que me deu o fruto. A primeira coisa que ele fez foi jogar Eva no trilho do trem, ao invés de protegê-la. Ao invés de proteger Eva, ele pegou Eva e usou como escudo. A culpa é dela. Vejam como as coisas se pervertem. A segunda missão de um pai é prover. A mãe grávida com um filho no braço, quem é que vai sair para caçar? É a coisa mais óbvia do mundo. Quem vai sair para caçar? Essa é a missão, essa é a natureza do pai. Se essa é a natureza do pai, derramar o seu sangue para proteger sua família, se esforçar para prover para sua família, esta é também a natureza do padre. Padre é pai. E o padre é chamado a proteger os seus filhos e a prover. Prover os seus filhos na alimentação, a Eucaristia. Proteger os seus filhos do ataque do mal no confessionário. Proteger e prover.
Padre Pio gastou horas e horas da sua vida ouvindo confissão e celebrando missa. Era numa época em que os padres celebravam missa no máximo meia hora, as missas do dia de semana. Quiseram impor ao Padre Pio que ele celebrasse missa em meia hora. Ele não conseguia. Ele, que era tão obediente, ele não dava conta. Por quê? Porque ele empacava durante a missa, principalmente durante o memento dos vivos, ou seja, aquela pausa de silêncio na oração eucarística primeira, em que o padre diz: lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos e filhas. Ele faz um momento de silêncio e ali ele reza pelos vivos. Padre Pio muitas vezes ficava 60 minutos parado, rezando pelos seus filhos no altar. Ele era pai. Essa paternidade do Padre Pio, ela às vezes não é salientada o suficiente, às vezes as pessoas não enxergam o suficiente essa paternidade. O quanto ele verdadeiramente sofreu, e sofreu muito, pelos seus filhos espirituais. As dores que ele suportava nas suas chagas, ele as oferecia por tantos filhos espirituais espalhados pelo mundo. Rezava por eles, se preocupava com eles. Fenômenos místicos extraordinários, não é? Aconteceram, mostrando que o Padre Pio cuidava dos seus filhos. Tem um caso de um empresário do norte da Itália que foi visitar o Padre Pio, e era já filho espiritual dele durante muito tempo. Primeiro ele foi para San Giovanni Rotondo, porque ele estava em casa, estava na sua cidade, foi à missa. Quando ele foi à missa, ele olha para o altar, está lá o Padre Pio celebrando. Ele limpou os olhos, olhando direito, era o Padre Pio, só podia ser o Padre Pio. Quando termina a missa, ele vai à sacristia. O padre era completamente diferente do Padre Pio, em nada se parecia com o Padre Pio. Ele tinha visto alguma espécie de visão, aparição do Padre Pio. Ele fez as malas e foi para San Giovanni Rotondo. A mulher dele ficou com raiva: você vai me deixar aqui com as duas crianças, como que você vai lá? Quando ele chega em San Giovanni Rotondo, o Padre Pio diz: precisou eu ir lá lhe chamar, né? E ele então recebeu as orientações do Padre Pio, que ele precisava fazer, etc., e resolveu ir embora de carro, de noite, com sono. Ele estava quase dormindo. Quando ele, dirigindo, quase cochilando no carro, etc. e tal, de repente ele sente um soco no estômago. Ele olhou para a pessoa que estava sentada do lado dele, ela estava dormindo, não foi ela quem deu o soco. Com o soco ele parou o carro, ficou sem fôlego. De repente passa um trem na frente do carro. Se ele não tivesse parado, teria sido um terrível acidente com o trem. Pois bem, eis aí, Padre Pio cuidava dos seus filhos com detalhes. Estou só contando esta anedota, testemunhada pela própria pessoa que viveu, para vocês entenderem que o Pai cuida, o Pai se sacrifica, o Pai protege e provê. Prover e proteger, essa é a missão de um pai. E essa é a essência de um sacerdote: proteger no confessionário e prover na missa. Se oferecer em sacrifício, sim. Todo pai é o sacrifício de um homem, toda mãe é o sacrifício de uma mulher. E é por isso que as famílias hoje estão na falência terrível, porque ninguém mais quer se sacrificar. Mas era assim desde o princípio. Os pais sempre se sacrificaram pelos seus filhos. Nós estamos vivendo
um momento dramático do nosso país, em que miseravelmente houve já um voto no Supremo Tribunal Federal, o voto da ministra Rosa Weber em favor do aborto. Não sei se vocês leram o voto da ministra, eu tive a pachorra de ler o voto dela. Uma coisa horrível. Uma coisa horrível porque finge que não sabe o que é um ser humano. Finge que não sabe quem é sujeito de direitos e de deveres. A Constituição diz que tem direitos e deveres quem nasce. Como a criança ainda não nasceu, a gente não sabe muito bem. Finge que não sabe o que é um bebê, mas qualquer mãe sabe o que é um bebê. Qualquer mãe sabe que ela deve proteger aquela vida que está no seu ventre. O Padre Pio tinha palavras tremendas a respeito do aborto. Perguntaram uma vez a ele por que é que ele era tão duro com relação às pessoas que cometiam aborto. E ele disse: porque o aborto não é somente um assassinato, é também um suicídio. Um suicídio em dois sentidos. Um suicídio porque os próprios pais que cometem o aborto estão se fazendo um mal tremendo, e ser delicado, conivente, cúmplice desta violência que eles estão fazendo é ser cúmplice da violência que eles estão praticando contra eles mesmos, porque o aborto faz mal aos pais, e assassinato porque faz mal à criança inocente que morre. Mas não somente isso. O Padre Pio diz: o aborto é um suicídio porque ele nega a alegria da vida e nos dará um mundo povoado de velhos e despovoado de crianças. O aborto nos dará um mundo povoado de velhos e despovoados de crianças. Isso que foi uma profecia do Padre Pio em 1960 e sei lá quanto, num diálogo dele com o Padre Pellegrino, hoje é uma infeliz e miserável verdade na Itália do Padre Pio, na Europa. Entrem nas igrejas, nos metrôs, nos restaurantes, nos shopping centers italianos, e vocês encontrarão cabelos grisalhos e muito poucas crianças. Um mundo povoado de velhos e despovoado de crianças. Mas por quê? Porque os pais não querem mais ser pai. A crise que se abate sobre o sacerdócio que não quer ser pai é uma crise que se abate sobre todos que não querem ser pai e que não querem ser mãe. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. Não interessa se você é religiosa, de clausura que seja. É necessário ter esse coração materno, é necessário ter esse coração paterno. Nós viemos a esse mundo com uma missão: dar a vida. O aborto é um suicídio porque nega a alegria da vida, a alegria de vir a esse mundo, e nos dá um mundo povoado de velhos e despovoado de crianças. E ele diz também uma outra palavra muito importante: se nós conseguíssemos um dia sem aborto nenhum no mundo, o mundo teria a paz. A receita para a paz mundial seria que nós tirássemos essa fúria egoísta e assassina que está dentro de nós. A paz no mundo não acontece porque nós estamos sempre preferindo matar do que dar a vida, matar do que morrer por amor.
Nosso Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz porque Ele claramente diz: eu prefiro dar a vida, eu prefiro morrer por amor do que matar. Ele marcou esta chaga de amor no corpo do Padre Pio. O que as chagas do Padre Pio nos dizem é: eu prefiro morrer por amor do que matar. Se nós tivéssemos isso no coração de todos os homens e de todos os padres, de todos os seres humanos, pais e mães, o mundo teria paz. Preferir dar a vida do que tirar a vida. Não querer dar a vida significa que a sua vida não tem sentido. Se você tem medo de dar a sua vida não tem sentido. E é por isso que a gente vê tão frequentemente que muitas pessoas que têm medo de ser pai, que têm medo de ser mãe, terminam tendo medo de viver e pensando às vezes em tirar a própria vida. Porque a vida só tem sentido se você der a vida. A vida foi feita para dar. Se você dá a vida tem sentido. Se você tem medo de dar a vida, sua vida não é mais missão. Qual é a sua missão? Então hoje, nesse dia belíssimo, em que celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, pedimos a Deus Nosso Senhor, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas famílias, para que nós tenhamos um coração de pai, um coração de mãe, e saibamos dar a vida, proteger e prover. Queremos também colocar uma intenção especial nessa Santa Missa, pelo aniversário natalício de 77 anos de nosso arcebispo emérito Dom Milton. Vamos rezar por ele, que Deus o proteja, que Deus o abençoe, conceda saúde e todas as graças necessárias para a sua vida feliz aqui na terra e bem-aventurada lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.